Olá, você que é violinista, já pensou na importância que tem a sua relação do seu corpo com o violino? E como isso pode influenciar muito o seu desenvolvimento técnico? Isso pode te ajudar a eliminar as tensões na hora que você estiver tocando, para que você tenha um desenvolvimento natural. É sobre esse tema que eu vou falar na aula de hoje. Vem comigo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Marcelo Melo Franco, sou professor de violino. Aqui no canal eu publico conteúdo para ajudar você a eliminar as tensões que travam a sua técnica no violino, para você conseguir ter um desenvolvimento mais natural. Se você está chegando aqui agora no canal, ou se você ainda não é inscrito, inscreva-se para que você possa ser notificado das aulas que eu vou dar sobre esse assunto. E clique no sino para que o YouTube possa te notificar realmente. Mas se ele não te notificar, você pode cadastrar um e-mail no link que tem aqui na descrição do vídeo, que aí eu te notifico por e-mail. Ok? Eu quero falar desse assunto tão importante que é a relação nossa, do nosso corpo, com o violino. Eu quero dizer uma coisa que não é novidade para quem já me conhece, que eu sempre digo. Para você que quer tocar o violino, é muito importante que você entenda melhor a relação que tem o seu corpo com o violino, porque isso vai fazer toda a diferença no seu desenvolvimento técnico. Sabe por quê? Porque o nosso corpo tem movimentos que são naturais e que muitas vezes nós não utilizamos esses movimentos naturais porque nós estamos tensos. E essa tensão, o que ela faz? Ela inibe esses movimentos, que eles é que vão nos ajudar a tocar. Se eles estão inibidos, fica difícil de tocar. Presta bastante atenção nisso, porque eu vejo que muitos violinistas têm a sua técnica travada porque não sabe lidar, não sabe harmonizar o corpo com o violino. Isso é imprescindível para você que quer tocar o violino. Se tocar violino para você é muito importante, você precisa começar a dar importância para isso também, ok? Então, eu fiz uma pesquisa essa semana na internet e achei uma pesquisa muito interessante, que vai falar sobre a educação e o corpo. Vou só pegar minha cola aqui para a gente ver um pouco sobre essa pesquisa e desenvolver bem o tema com fatos, tá certo? Vamos lá? Olha, essa pesquisa ela está publicada lá no site do jornal da Unicamp. Essa publicação é de 17/10/2018. Quem publicou foi Franciele Baliana. O título da publicação é A Arte, a Educação e o Corpo em Movimento. Então, se você quer ler toda a pesquisa, é só só digitar esse título aí no Google, A Arte, a Educação e o Corpo em Movimento, Jornal da Unicamp, 17 de outubro de 2018. E olha o que essa publicação fala, que é muito importante. Ela fala assim: parece impossível conceber um olhar sobre a história da arte sem que este caminho aponte também para a história do corpo. Quando você pode estar pensando assim, mas arte e corpo, isso tem a ver com dança. O que arte e corpo tem a ver com o violino? Isso
faz a gente pensar, não é? Até antes de falar do violino, deixa eu falar da pintura, por exemplo. Se você pega os quadros de Van Gogh, você vai ver que uma das características, quando um especialista ele vai analisar ali aquele quadro de Van Gogh, ele analisa o tipo da pincelada que tem ali. Ou seja, existe um movimento do pincel na tela que caracteriza o estilo de Van Gogh de pintar. Ou seja, para pintar um quadro, eu preciso utilizar movimentos. Quando eu vou tocar o violino, eu penso em tocar o violino, o que acontece? Eu estou executando movimentos. Não dá para separar o corpo do violino. E é isso que a publicação, é isso que ela começa falando, sobre a história da arte. Parece impossível conceber um olhar sobre a história da arte sem que este caminho aponte também para a história do corpo. Importantíssimo. Toda educação é uma educação do corpo, diz Márcia Maria Strazapa, docente da Faculdade de Educação da Unicamp. Repito, toda educação é uma educação do corpo. Ela está dizendo para a gente da importância do corpo na expressão humana, tanto no geral, em todas as coisas, em toda a expressão, na comunicação, por exemplo. Vocês veem que aqui eu estou comunicando com você e eu estou gesticulando. A minha fala também depende da minha estrutura corporal. O corpo é muito importante na educação e importantíssimo na execução violinística. Não podemos mais desvencilhar uma coisa da outra. E o que nós temos feito é justamente isso. Nós simplesmente desconectamos a educação do nosso corpo à expressão da técnica no violino. A gente simplesmente não dá importância, eu acho que não tem essa conexão tão íntima. E existe essa conexão íntima mesmo. E aqui o texto vai explicar por que isso acontece. Por que aconteceu isso na educação e por que isso aconteceu na nossa visão da técnica do violino. Porque nós paramos de dar essa importância do corpo na educação, no aprendizado. Olha que interessante. O indivíduo age no mundo através do seu corpo, mais especificamente através do movimento. É o movimento corporal que possibilita as pessoas se comunicarem, trabalharem, aprenderem, sentirem o mundo e serem sentidas. Neurologicamente, eu posso dizer o seguinte: no corpo existem os sensores, que através desses sensores do corpo é que eu toco as outras pessoas. Que eu abraço um filho, que eu acaricio um pai, uma mãe. Então o corpo ele é expressão até de comunicação através do toque. Veja a importância da expressão corporal no nosso dia a dia, como símbolo, como instrumento de expressão de nós mesmos. E por que esse corpo
ele foi desvencilhado do aprendizado do instrumento. Vamos entender por que isso aconteceu? A racionalização do conhecimento do indivíduo e com uma proposta cartesiana, a racionalização do conhecimento do indivíduo e com a proposta cartesiana de aprendizado, conforme afirma a professora Alessandra Ancona, do Departamento de Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte da Unicamp, ao considerar que a educação, de maneira geral, não pensa o corpo como parte do ser. Ou seja, o que isso quer dizer? Que nós, dentro do nosso aspecto educacional, nós começamos a dar importância à questão da racionalização. Então, nós reduzimos o nosso aprendizado à mente. Eu sei que isso pode estar parecendo um pouquinho complicado para entender. Vou desenvolver essa ideia, que é o que a pesquisa e o texto traz para a gente. Olha só, vou dar um exemplo no violino. Isso é um pouquinho complicado de explicar, eu espero que eu esteja sendo claro. Mas vamos dar a experiência, vamos falar do violino. Por exemplo, eu estou aqui, vou tocar uma música no violino, não é? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro aqui um pedacinho. Vou tocar isso aqui. Então tá, é a Bourrée de Bar, tá lá no livro 3, a última música do livro 3. Como que a gente aprende isso? É assim, nós tivemos aquela primeira aula de como pega no violino, como pega no ar, como coloca a mão esquerda aqui e acabou. Agora, a minha aula é o seguinte, é a partitura que me indica as notas, si, dó, ré, não é? Sol, fá sustenido, sol. Então eu faço si, dó, ré, fá, sol, fá, si, dó, ré, sol, fá, sol. E acabou. Se eu olhar a partitura e simplesmente tocar o ritmo, já está pronto. Não importa o movimento que eu faço aqui do arco, o movimento do meu corpo, a expressão que vai existir ali, os movimentos que eu vou gerar, a minha experiência com o violino, de, por exemplo, tocar isso aqui, trocar de corda. Existem movimentos aqui, experiências, existem o tato, de uma série de questões aqui que a gente não pensa. Eu penso o que está escrito na partitura. Lá, 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 lá. Pronto, acabou, é só isso. Então esse é o pensamento cartesiano, racional, só a lógica e nada mais. E nós passamos a valorizar esse tipo de conhecimento. Por quê? Justamente por causa disso aqui que a professora está dizendo. Ela vem dizendo aqui, ó, boa parte das propostas educacionais valoriza o saber cognitivo, o pensamento, o uso isolado da mente, da reflexão, ignorando o corpo completamente. Ou seja, eu estou aqui aprendendo a tocar o violino, mas eu não estou pensando no violino e no movimento do violino. Eu estou pensando na partitura que eu tenho que tocar. E o arco é para baixo, o arco é para cima, é staccato ou não, é ligado ou não, troca de corda ou não. Mas pode parecer que isso está sendo uma experiência
do corpo, mas não está. Porque eu uso o corpo com movimentos assim muito inespecíficos e eu faço, eu não me fixo nos movimentos. Do jeito que o movimento sair, é isso aí e pronto, e acabou. Eu não penso os movimentos. Eu não dou importância para os movimentos que estão integrados em tocar na hora que eu estou tocando esse trecho musical. Ou seja, é só uma coisa mental. E isso é um retrato da nossa educação de hoje, dizem esses especialistas da Unicamp. Não é? Eles é que nos falam sobre esse processo, essas professoras. Vocês podem lá depois ver a publicação. E isso tem consequências? Sim, isso tem consequências. Uma das consequências é não saber utilizar o nosso corpo nas nossas expressões. Então, por exemplo, dificuldade de se expressar, de se comunicar com o próprio corpo. É uma dificuldade que ela existe por falta de uso. Nós não entendemos. A gente tem dificuldade, por exemplo, de olhar a expressão facial de uma pessoa e descobrir se aquilo que ela está nos dizendo ou que nós estamos falando para ela, qual o resultado que está tendo ali. Porque nós temos poucas experiências físicas. E isso tem consequência no estudo do violino? Tem muitas consequências na hora do estudo do violino. Inúmeras. Então, por exemplo, uma delas é a falta de consciência corporal. Como eu penso o estudo e como eu penso o tocar violino apenas de uma forma mental, racional, eu não consigo vislumbrar os movimentos que estão ali, que são inúmeros, milhares de movimentos. E aí, muitas vezes, a minha técnica ela não se desenvolve por causa desse processo que eu não criei. Vou dar um exemplo para deixar claro. Eu estou aqui tocando a Bourrée de Bach, ok? Então, ó. Aí eu começo a estudar isso e nessa mudança de corda eu começo a ter problema. Por exemplo, meu arco esbarra, por exemplo, o som ele fica áspero. O que está acontecendo? Aí a gente se pergunta. Muitas vezes o aluno fala assim, eu não sei. Professor, essa semana eu treinei a semana inteira, professor, e simplesmente tá do mesmo jeito. Toda vez que eu troco aqui de corda, dá esse chiado, esse barulho esquisito. Eu não sei o que está acontecendo. E eu estudei muito, professor. Estudei muito, muito. E eu não sei o que está acontecendo. Me explica. Aí a gente vai analisar. Muitas vezes aqui existem diversos processos de movimento presentes somente nesse pequeno trecho. Então você tem aqui. É preciso manter aqui o arco na mesma corda. Então existe um movimento aqui do arco que cada corda tem um plano para se movimentar. E que se eu mudar esse plano,
vai esbarrar em outra corda. Não é só pôr o arco aqui e tocar. Tem outras coisas, ok? Tem um movimento aqui, por exemplo, um movimento que o arco desce. Tem um impulso aqui do movimento. A gente pode trabalhar com impulso, que é mais fácil do que trabalhar arrastando e levando o arco. São movimentos, percebe? E tem um processo aqui de tensão que existe na hora, por exemplo, de sustentação do arco. A gente está aqui e aí a gente comprime os ombros aqui para sustentar o arco. E como nós não estamos assim voltados para esse processo da tensão, a gente às vezes não percebe. A pessoa está ali estudando, vê que dá aquele chiado, dá aquele barulho, e ela não sabe por quê. E não entende, por exemplo, que às vezes o ombro ele está protuso. E esse ombro protuso ele vai comprimir aqui essa região da cintura escapular, e essa tensão vai irradiar para os braços. Aí adianta estudar? Adianta, né? Porque o estudo sempre dá resultado, mas vai ter que esforçar muito para colher o resultado. Porque como está essa tensão ali presente, é como se ela fosse uma tensão que ela é sorrateira, ela está escondida, é um agente escondido. E ele está ali presente, agindo o tempo todo, te atrapalhando de tocar. Atrapalha você. Então, aí o som fica ruim mesmo. E quando chega na parte seguinte, não é? Que tem aqui o acorde. Aí as pessoas falam assim, não, professor, esse acorde não sai, não é? O acorde aqui é Ré, Si, Sol. Não, Ré, Si, Fá, desculpa, Ré, Lá, Fá sustenido. Não é? Fá sustenido. É um acorde até simples, porque só tem um dedo preso, mas na hora que a pessoa vai fazer, ela tem aquela dificuldade enorme de fazer. Aí fala comigo, professor, eu treinei a semana inteira e o som, professor, não sai. O acorde ele não sai, fica um som estranho. E aí a pessoa usa o quê? Uma força para fazer aquilo. Porque como a gente não situa o movimento, a importância do movimento, a importância do corpo em harmonia com o violino para tocar, a gente põe a força para tentar resolver. E aí o arco não obedece bem com força. Ele obedece através do impulso. A força está presente não em apertar o arco na corda, mas em dar um impulso. Né? Você dá um impulso. E aí você tem a leveza. Então precisa aprender os movimentos ali para trabalhar com o corpo. E aí quando vai para o trinado fica mais difícil. Né? Por quê? Por que o trinado vai ficar difícil? Professor, meu dedo é preso, professor. O meu dedo da mão esquerda, ele é assim, ó, ele é preso. Não dá para fazer esse trinado. E esse trinado com acorde... Nossa, professor, isso não sai não. Mas por quê? Porque às vezes está com o ombro protuso. Às vezes, na hora de segurar o violino,
encolher o pescoço aqui, ó, e está apertando. Às vezes você está utilizando a cabeça aqui e apertando o violino o tempo todo. Tudo isso reflete na mão esquerda e reflete nos dedos. E eu não sei, por exemplo, dentro da educação, dentro da pedagogia em que você foi ensinado no violino, nunca ninguém te falou isso, que o seu corpo é importante na hora de tocar o violino. Então você nunca olhou para isso, nunca pesquisou. Olha, pessoal, eu tenho anotado hoje, são 100 problemas que causam tensão para o violinista. 100 problemas incluídos da mão direita, mão esquerda, sustentação do violino e movimentos. Eu acredito que existem mais. Eu estou catalogando isso aos poucos. Hoje eu tenho 100 erros que vão criar tensão. E a tensão, ela vai inibir o seu movimento. É muito importante nós considerarmos o nosso corpo com o violino. E essa aula, ela é para isso. É para fazer com que você que toca violino e que o violino é importante para você tocar bem, se desenvolver naturalmente, é preciso você entender e começar a harmonizar o seu corpo com o violino, para que na hora que você esteja tocando ou estudando, fique natural. E seu desenvolvimento vai ser natural. Você vai conseguir se desenvolver naturalmente, porque o nosso corpo ele tem os movimentos naturais. Você já viram aquelas pessoas que parece que aqueles movimentos, aquilo que ela faz parece que é tão fácil? Até tocar o violino parece que é fácil. Isso se chama inteligência corporal. É inteligência motora. E isso a gente só consegue se a gente levar isso em consideração. Se eu desconsiderar o meu corpo na hora que eu estou tocando o violino, eu vou estar à mercê da tensão, que é essa contração constante ou extensão constante que inibe os meus movimentos. E eu estou ali estudando, batalhando e eu não consigo me desenvolver. E esse desenvolvimento ele pode ser natural, desde que eu leve em consideração o meu corpo e o violino, para que eu comece a trabalhar e harmonizar isso. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vou estar sempre fazendo essas aulas semanais, tocando nesse assunto, para te ajudar nessa direção. Se for do seu interesse, se inscreva no canal. Clique no sino para você ser notificado toda vez que eu lançar uma aula nova. Eu falo para vocês, eu estou colocando aí 2 aulas novas por dia falando desse assunto. Eu tenho mais de 800 vídeos que eu estou sempre permeando esse assunto. Se você quiser ser notificado por e-mail, faça o seu cadastro, coloque seu e-mail no link que tem aqui na descrição. Tá certo? E esse é o meu objetivo, te ajudar a eliminar as tensões que travam a sua técnica no violino para você conseguir se desenvolver naturalmente. Ok? Foi um prazer estar falando com você. Se ficou alguma dúvida, deixa-nos aqui nos comentários que vai ser uma alegria responder. Então, um grande abraço de coração e até a próxima aula.